eu quero apenas lhe ratificar para você qual é o nosso trabalho. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Falar sobre a igreja, que é o corpo de Cristo, a minha intenção o texto aqui mesmo, ele diz isso, termos uma igreja bem edificada. Amém, irmãos? Quando eu digo bem, porque pode estar edificada, mas não tão consistente, né? De maneira tão consistente. E quanto mais tivermos revelação de Cristo, do seu amor, das implicações da sua morte na cruz, quem nós somos em Cristo, a nossa posição espiritual, mais edificados nós somos. Então, a minha intenção nesses dias é falar da natureza, da estrutura e da missão da igreja. Você pode repetir comigo? Falar da natureza, da estrutura e da missão da igreja. A natureza é quem é a igreja. Então, essas ilustrações que a gente aprende sobre o corpo, a casa, o templo, a noiva, não é isso? O novo homem, né? Tudo aponta para a igreja. É uma forma de expressar quem é a igreja. E o corpo, para mim, é uma das mais claras. E a gente precisa aprender também sobre a estrutura, como a igreja funciona. É só a gente olhar para o corpo e ele é formado de muitos membros. E a missão da igreja, nós estamos aqui para expressar Cristo na terra. Amém, irmãos? E de maneira prática, você precisa entender o seu papel nessa estrutura, no corpo. E o meu. Você precisa saber qual é o papel do pastor, porque você é uma ovelha. Onde estão as ovelhas do Senhor Jesus? Teve um irmão que eu não gosto de falar o nome por uma questão de ética, você sabe que eu não gosto de expor ninguém, que foi o Andrei, que no meu aniversário, ele foi um dos primeiros, na verdade. Nesse dia específico do meu aniversário, eu estava bem feliz, eu acordei 5h30 da manhã. Eu não sei como é que alguém fica feliz e acordar às 5h30 da manhã, mas eu estava. E aí o André, ele me mandou umas 6h30, 7 horas. Ele falou: pastor, eu queria te agradecer. Eu acho que estava no rápido, ou ele fala mais rápido, né? Queria te agradecer, o senhor é uma benção. Nós somos suas ovelhas. Ele fez assim: nós ovelhas, berré. Cadê o Andrei? Cadê o Andrei? Você não fez assim, Andrei? Nós somos suas ovelhas, berré. Foi ótimo. Ganhei o dia. Então, preste atenção, você como ovelha, que o sumo pastor é Jesus, amém, irmãos? Só que nós estamos aqui, não é de enfeite, não, nós somos delegados por Ele, tá? Seguir a mim é seguir a Cristo, porque um princípio é o mesmo daquele que 1 João ensina. Se você diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão, esse amor está um pouco equivocado. Se você diz que segue a Jesus e não segue os seus ministros, a sua cegueira, ela está equivocada, tá? Então olha o que diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 12. Qual é o meu papel, entre outros aqui, nessa igreja? É preciso que você saiba disso. Até casamento também, vida profissional, tudo que você for fazer, você tem que gerar expectativas reais. Você tem que entender o seu papel e entender o papel de quem você tem algum compromisso. Efésios capítulo 4, versículo 12, diz lá, olha, o 11, se você observar o 11 aqui, ele está dizendo: Deus levanta pastores e outros ministérios aqui, profetas, evangelistas, mestres. Aí aqui o texto responde: com qual objetivo que Deus levanta um pastor? Qual o objetivo de eu ser pastor aqui? Ele diz lá: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aqui está na RA, está igual a minha, na corrigida, diz treinamento. Essa palavra aperfeiçoar é treinar. Vistas aqui é o objetivo. Então Deus levanta pastores com o objetivo de treinar os santos. Os santos aqui são todos que nasceram de novo, que tem convicção da salvação, e você está sendo treinado para quê? Olha o que o texto diz ali: para desempenho do seu serviço, ou na revista corrigida, para a obra do ministério. Então todos nós aqui temos o ministério para obrar, para fazer.
Quantos estão envolvidos no ministério? Diga amém. Agora, você precisa saber o que é o ministério, porque às vezes o ministério para você é uma coisa que você criou na sua cabeça, né? Eu conversando com uma pessoa, foi semana retrasada, ela falou assim: o meu Deus não manda ninguém para o inferno. Eu não falei nada, geralmente eu converso, falo, retruco, mas eu não falei nada. E eu fiquei pensando, o Deus que você criou, porque o Deus do Novo Testamento, Ele manda sim, tá? Nós estamos na dispensação da graça, mas vai chegar um tempo que o pecado vai ter que ser punido. E aquele que não nascer de novo, ele vai ser lançado para o inferno. E, para nossa surpresa, para alguns aqui, não é o diabo que lhe manda para o inferno, porque ele mesmo vai ser lançado no lago de fogo. Quem manda é Deus. O Senhor Jesus tem as chaves da vida e da morte nas suas mãos. Mas nós cremos que quem nasceu de novo é salvo para sempre. Uma vez salvo... Vamos repetir como uma boa igreja. Uma vez salvo... Então ele diz aqui, para desempenho do seu ministério. Com qual objetivo final? Para a edificação do corpo de Cristo. Então nosso objetivo é edificar a igreja. Amém, irmãos? Então qual é o meu papel aqui? Repete para o seu irmão, é treinar. Fala para ele, treinar. Então o ensino, o exemplo e tudo que tem a ver comigo, minha família, meu casamento, minha forma que eu administro a igreja, as finanças, tudo, absolutamente tudo, é uma forma de lhe ensinar para que você seja treinado. E eu não ensino só algumas pessoas. O objetivo do pastor é treinar quem, irmãos? Os santos. Então veja, eu não consigo estar com você na maior parte da semana. Alguns aqui passam meses aqui sem eu ter oportunidade de estar próximo. Então é no domingo. Que dia, irmãos? Domingo, aqui no nosso contexto aqui é 18 horas, embora eu e a dona Marlene prefira de manhã o culto, mas às 18 horas que eu tenho a oportunidade aqui de, por meio aqui dessa reunião, ministrar a palavra para você. Quantos entenderam aqui, irmãos? Então, olha, preste atenção. É claro que nós, ao lermos a palavra de Deus e ministrarmos, Deus está falando. Mas você não precisa de mim para Deus falar contigo. Talvez você precise de mim para te treinar. Porque na nova aliança você deveria aprender, eu vou te treinar para isso, a ouvir a voz do Espírito que já está no seu espírito. Amém, irmão? Então, veja bem, uma igreja clerical, ela depende de um homem para ser o porta-voz da palavra de Deus. Na nova aliança, se você ler o 1 Coríntios 12, 13, 14, você vai ver que a vontade de Paulo é que toda a igreja seja a boca de Deus. Quando ele diz assim, o desejo é que todos profetizem. Todos significa todos. Todos sejam boca de Deus na nova aliança. Fala para 3 pessoas assim, assim diz o Senhor. Agora fala para alguém, fala alguma coisa da parte de Deus aí para ele. Porque a religiosidade não permite que a gente entenda isso de maneira fácil, porque a gente criou estereótipos. A gente ainda é muito clerical, acredita que para ser usado por Deus, a gente precisa de um treinamento especial. A gente precisa de certos estereótipos para ser usado por Deus. Não, se você nasceu de novo, você já está capacitado para ser boca de Deus. Amém, irmão? Bom, olha, eu estou reforçando isso, que você precisa estar nos cultos, para que você possa ouvir o seu pastor. Dito isso, vamos agora à nossa pregação. Pegue a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Hoje eu quero falar sobre a consciência do corpo. Na semana passada a gente falou sobre a igreja, o corpo de Cristo, e hoje a gente está dando continuidade a esse ensino, falando sobre a igreja como corpo de Cristo. A Alana fez aqui uma arte muito bonita, o irmão vai projetar para a gente daqui a pouco, ele está ali procurando, alguém vai orientá-lo como é que ele vai fazer, e isso aí, e essa é a mensagem nossa hoje aí. Vamos ler bem alto, irmãos? A consciência do corpo. Você vê, né? Esse corpo está bem pluralizado. Aqui eu não sei se é, mas essa mão aqui tem até uma tatuagem. Se fosse uns 20 anos atrás, iam arrancar essa mão da igreja, não ia? Que ninguém podia ter tatuagem, mas agora já pode, né? Que benção. Amém.
A consciência do corpo. Olha o que diz lá 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Você pode ler comigo, por favor? Aqui vai ser projetado. Paulo está falando sobre o corpo de Cristo, e ele está fazendo uma analogia da igreja em relação ao corpo. Ele diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. É o que a gente aprendeu semana passada. Vamos lembrar aqui um pouquinho, vamos fazer um exercício aqui que a gente falou na semana passada, o que foi dito na célula. Primeira coisa, o que a gente compartilhou? Agora é só uma lembrança. Primeira coisa está lá no versículo 12. Vamos ver o que a gente falou lá? Ele vai projetar? Isso aqui é uma recapitulação, tá? Porque é uma continuação da pregação. O que a gente falou na semana passada sobre a igreja como corpo de Cristo? A gente se referiu a essa última parte aqui, olha. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Aí a gente pegou essa parte aqui. Vamos ler junto? Assim também. Então, qual foi a primeira parte? Não vou falar não, você que vai falar aí. Fala com o seu irmão. Você lembra qual foi? A igreja é o quê? Não. O que a gente falou? Estar na igreja é estar em Cristo. Olha que coisa. Preste atenção. A ideia de corpo que Paulo ensina aqui não é uma ilustração para fazer um paralelo de como a igreja funciona. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que igreja não é uma mera ilustração, o corpo. Ela é o corpo de Cristo. Entende? No sentido espiritual, no sentido místico. Quando Deus olha para nós, reunidos, Ele vê quem? Ele vê Cristo. Então, nós falamos na semana passada que você é membro da divindade. Isso é muito forte. Outra coisa que a gente falou, vamos lembrar aqui, está no versículo 14. Vamos lembrar? Ele diz assim, ó: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí olha o 15. Você tem uma Bíblia? Se você não tem, vê se você pega no seu smartphone aí. Ele diz lá: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E o 16? Vamos ler junto? Eu queria que você lesse comigo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso... Então, o que esse texto está dizendo é o seguinte: o pé estava com um complexo de inferioridade, ele não estava aceitando ser pé, e ele disse: eu queria ser mão. E ele chegou à seguinte conclusão: já que eu não posso ser mão, eu também não quero fazer parte do corpo. E o que Paulo diz? Não adianta, você querendo ou não, você já faz parte do corpo e você é pé. Então o que a gente ensinou, irmãos? Que ninguém pode deixar se recusar a se envolver. Independentemente da sua função, você é necessário no corpo. Amém? E outra coisa que a gente ensinou aqui, vamos lembrar, que foi o último, ao versículo 17. Olha lá, vê se você lembra. Ele disse assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então o que a gente ensinou? Vamos lembrar? Você lembra da célula? É que ninguém deveria monopolizar o corpo. O que é monopolizar? É um monólogo, é você fazer tudo sozinho. Paulo diz aqui, ó: se o corpo todo fosse o olho, seria uma coisa bizarra. O corpo todo é só olho, irmãos? Não, claro que não, né? O olho é uma parte do corpo, mas ele só funciona dentro, né, de um todo. E a gente aqui estava aplicando isso na célula. Uma célula forte não é quando o líder faz tudo sozinho, mas todos os membros funcionam. Todo mundo lembra da mensagem? Glória a Deus, aleluia, irmãos. O que a gente aprendeu na semana passada? Que se é um corpo, não são dois, é uma unidade. Então olha para mim, o que a gente aprendeu? Grave isso, viu? Não é uma uniformidade a igreja. Nós não somos iguais. Alguém no meio da congregação pode dizer graças a Deus? Alguém pode dizer assim: que bom que não tem outro de mim? Fala alguém perto de você, fala: graças a Deus só tem eu, né? Amém. 2 seria demais.
Os anos convivendo é uma bênção, né? Eu amo estar com os irmãos. E meu amigo ali, Léo, meu amigo querido, que não está ali, ele era para estar do lado da esposa, mas deve estar passeando. Meu amigo querido, Léo. Aí eu estava ali na porta agora, eu, ele e Gabriel cumprimentando os irmãos. Aí Léo fez uma piadinha. Ruim. Ele fez essas piadas igual que eu faço, esses jogos de palavra. Aí eu falei, gente, que piada sem graça. Só que eu lembrei que ele aprendeu comigo. E eu falei, gente, olha só, como é que foi bom ver como eu sou sem graça. E aí eu tive que o Simon Call na hora. Eu sei que vocês riem só por graça. Vocês conhecem aquela piada? Não vou fazer isso, claro que não, né? Então, irmão, ele está dizendo que nós não somos iguais, não temos as mesmas funções, talentos, dons, nós somos diferentes. Mas essa diversidade não anula a unidade, embora diferentes, é o grande mistério da sabedoria de Deus, né? Da diversidade, da pluralidade. Somos diferentes, mas fazemos parte de um corpo só, irmãos. E olha só, preste atenção. Se somos muitos membros, todos são necessários. Então, olha, preste atenção aqui. Ninguém é desnecessário, é inútil, como também ninguém é autossuficiente. É uma interdependência. Um precisa do outro. Irmão, a minha oração nesses dias é que você tenha revelação espiritual dessa verdade, irmãos. Olha, eu vou ensinar isso aqui hoje. Nós precisamos ter revelação, irmão, muita clareza, de que um membro só. Quantos? Um membro só. Ele pode tanto fazer todo o corpo sofrer, como todo o corpo ser beneficiado. Um membro. E eu não estou falando agora do corpo aqui físico, eu estou falando da igreja. Tem igrejas que são destruídas por causa de um só membro. Deu para entender? Então, se não tivermos essa revelação, as nossas ações, elas podem abençoar ou podem prejudicar demais. Mas aqui a gente vai só abençoar em nome de Jesus. Tá? Bom, foi o que a gente falou. Agora, eu queria aqui só reforçar com você, antes de a gente entrar no texto, uma coisa importante aqui. Nós estamos falando sobre igreja. O que é que nós estamos falando, irmãos? Sobre igreja. Nós não estamos falando sobre o corpo. A gente está usando a analogia do corpo para ensinar sobre igreja, tá bom? Você precisa entender isso. Então, olha, primeira coisa que eu quero aqui é ensinar você. Você precisa entender que no Novo Testamento existem 114 expressões de igreja. Quantas vezes, irmãos? 114 vezes. Dessas 114, eu já ensinei. 90 vezes é a maioria. O apóstolo Paulo diz que a igreja é uma expressão prática da Igreja Universal. É um grupo, uma comunidade de pessoas crentes que estão ligadas a Cristo e ligadas uns aos outros. Então, a igreja, que é chamada igreja local, é um grupo de irmãos, tá, que estão unidos a Cristo e estão vinculados uns aos outros. Então, essa é uma definição de igreja. Todo mundo entendeu? Então, 114, tira 90, fica quanto? Conta aí, Anderson. Está fazendo conta? Não, Anderson? Obrigado. Eu sei que você sabe, 24. Dessas 24, 10 é usado no livro de Efésios, que Paulo usa para fazer ilustrações da igreja, para falar que a igreja é a noiva, a igreja é o corpo. E as outras 14 que sobram, ele se refere à igreja invisível, que é chamada igreja universal, que são todos os salvos de todas as épocas. Então, a igreja local é uma expressão prática da igreja invisível. Todo mundo entendeu, irmãos? Por que eu estou dizendo isso para você? Preste atenção aqui. Preste atenção. Você sozinho, embora seja templo do Espírito Santo, você não é a igreja. Todo mundo entendeu? Você não é. Não há nenhuma expressão no Novo Testamento dizendo que você, como indivíduo, seja igreja. Por causa dessa distorção, tem gente que está fora da igreja local dizendo o quê? Eu sou a igreja. Ó, preste atenção.
eu não vou falar o nome porque está na internet. Antigamente eu falava, minha pastora está falando, não fala nome não. Mas tem um escritor muito famoso, que ele escreveu um livro chamado Análise da Inteligência de Cristo, que ele diz assim, numa entrevista recente: Cristo sim, a igreja não. Vou repetir: Cristo sim, a igreja não. Ele diz assim, porque eu não fico postando essas coisas nem tirando fotos, que não é problema meu, estou te ensinando. Ele diz o seguinte: eu sou um cristão livre. Sabe o que é um cristão livre para ele? Fora da igreja local. Para ele, igreja local te faz preso. Tem alguém te manipulando, tem alguém te controlando. Você está aí me ouvindo, eu mando, você obedece. E outros aí, embora aí falando. Agora, isso é uma grande aberração. Preste atenção, se a igreja é a noiva de Cristo, Cristo é o noivo, vamos aqui imaginar, eu chego para o Anderson, chego antes, vai lá na minha casa jantar comigo, vamos fazer um churrasco? Vamos fazer um churrasco? Vamos, mas não leva a Geise não, tá? Porque dela eu não gosto, a Geise é a esposa dele, mas você é gente boa, porque você faz o churrasco. Antes vai aceitar o meu convite? Não, né? Por quê? Como é que ele pensa o seguinte: como é que você quer me receber e não a minha esposa? Ou você recebe os dois, não recebe ninguém. É a mesma coisa, quer dizer que eu amo a igreja, eu amo Cristo, e a igreja não faz nenhum sentido. Quantos estão entendendo, irmãos? Então você precisa ter revelação da igreja. A igreja não é você. E outra coisa também, preste atenção aqui: a célula não é a igreja. O pequeno grupo que a gente se reúne é uma expressão da igreja local. Deu para entender? Então olha para mim aqui. Quando Cristo vier resgatar a sua igreja, qual igreja ele vai resgatar? A igreja invisível. Daqui a pouco todos nós, servos de Deus, do mundo todo, vamos ser reunidos numa grande colheita. Nós, Nova Aliança, fulano, ciclano, beltrano, porque Deus não está vendo alguma placa, tá bom? Ele está vendo os nascidos de novo. Agora, qual é a expressão prática dessa igreja invisível? É a igreja local, deu para entender? Porque se não tivesse igreja local, ia ser, não dava para você definir o que é igreja, não dá para você prestar conta, não dá para você orar um pelos outros, abençoar uma outra pessoa, você não tem como saber de maneira prática. A mesma coisa a célula. A célula é uma expressão da igreja local, mas ela não é a igreja. Você conhece aquela história? Deixa eu ler com você que é melhor, porque aí você lê a Bíblia. Olha lá, Mateus 18. Pega a sua Bíblia aí, por favor, que eu preciso aqui orientá-lo para você não entender que a célula é a igreja. Não é. Nós não temos várias igrejas reunidas na cidade durante a semana. É uma igreja só, é a Nova Aliança. Amém, irmãos? Olha o que diz aqui Mateus 18. Eu ia só comentar, mas eu vou ler com você. Você conhece aquela história quando alguém aqui estava sendo tratado, um irmão faltoso aqui estava sendo repreendido, advertido. Olha como é que Jesus ensina como é que tem que tratar com esse irmão. Se teu irmão pecar contra ti, o que você tem que fazer? Mateus 18, 15. Quem está ali na projeção, orienta o irmão que está ali, para ele ser um pouquinho mais ágil. Mateus 18, 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, o que você tem que fazer? Vai lá, conversa com ele. Quem que tem que ir? Você e a fofocada toda que você vai fazer antes de conversar? Quem que tem que ir? Você vai lá entre ele e você sozinho. Todo mundo entendeu? Vamos falar hipoteticamente que a gente não tem esse problema aqui, porque ninguém aqui vacila com ninguém. Obrigado. Aí o que diz? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Alguém pode dizer amém, irmão? Mas vamos supor que não acontece, graças a Deus aqui no nosso meio. Se porém ele não te ouvir, o que você tem que fazer agora? Botar no Instagram. Sair falando para todo mundo. Não. Toma ainda contigo agora o quê? Se ele não te ouviu. Uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então vamos lá, eu tenho um problema. Pô, irmão, vamos resolver isso. Pô, não ficou legal. Aí eu não quero saber não. Agora você chama 2 pessoas para ir lá, para você ter testemunhas. Se ele concordou, amém. Se ele não concordar, o que você faz? Vamos ler? 17 agora. E se ele não os atender, o que você faz então? Dizem à igreja, e se recusar a ouvir,
também a igreja o considera como gentio publicano, ou seja, não crente. Olha para mim aqui, irmão, preste atenção. Você entendeu aqui que você foi falar com o irmão, você e mais 2 pessoas, eram 3 e 4, para resolver um problema. Ele disse, se não resolver, leva o assunto para onde? Para onde, irmãos? Para a igreja. Então, aqueles 4 reunidos são a igreja? Não, porque ele disse, você tem que levar o problema então para a igreja. Então, a célula não é a igreja. Deu para entender? 2 ou 3 têm a presença de Jesus, mas não faz aquele grupo a igreja. A igreja é a comunidade de irmãos, uma família, uma comunidade que, no nosso caso, se reúne aqui aos domingos e durante a semana está espalhada pela cidade. Diga ao seu irmão, você entendeu isso aí, irmão? Então, eu estou corrigindo isso, que alguns irmãos falaram que a célula era a igreja. Não, não é a igreja, é só uma expressão. Dito isso, eu quero compartilhar com você agora 3 pontos aqui sobre o corpo. 3 pontos. O primeiro deles é o seguinte, irmãos, preste atenção aqui, olha. Quando Paulo diz que a igreja é o corpo, ele está falando que a igreja é um organismo, não uma organização. Você pode repetir comigo? A igreja é o que então, irmãos? Um organismo. Isso fala de vida. Então, olha, usa a imaginação agora comigo aqui. Se você tem membros do seu corpo, braços de um corpo, né? Braço, mãos, cabeça, tronco, é isso? Colocado sobre uma mesa, faz daqueles membros o corpo? Não. Eles estão vivos? Não. Para eles serem corpo, eles precisam estar vinculados uns aos outros. Quando eles estão vinculados, faz deles, quando o sangue circula, ter vida. Então olha para mim aqui, ter crentes numa reunião, num culto, não faz da gente ser um corpo. Quantos estão entendendo aqui? Às vezes é só um ajuntamento, estamos juntos aqui. Estamos ou não estamos, irmãos? Eu não sei se você está comigo em espírito, não sei o que você está pensando, mas seu corpo está aqui, não está? Não faz a gente um corpo. O que faz ser um corpo é quando nós temos aqui propósitos iguais e estamos vinculados, unidos aqui em amor. Aí o sangue da vida de Deus está circulando entre a gente, irmãos. Isso é um organismo. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então olha só, é claro que a igreja também tem um pé aqui na terra. Ela é uma organização, claro que é. Ela é uma instituição, sim. Ela tem CNPJ, né? Ela tem prestação de contas com a Receita Federal. A nossa igreja, todos os débitos até 2025, prestou conta na Receita Federal, está tudo em dia, irmãos. Nossa igreja não tem débito com nada, com a Receita, com nada aqui no Estado, né? Eu sempre mando aqui os documentos aqui, de tudo ok aqui para alguns irmãos aqui. Então vai dar amém, irmão? As contas da igreja estão em dia, tudo em paz, tudo na benção. Então está lá, Comunidade Evangélica Nova Aliança, CNPJ 10.682.801, 1000 ao contrário, 38, está tudo certo com nossos compromissos. Porque é uma instituição, tem uma placa ali fora ali. Ela é. Mas no sentido bíblico, a igreja não é uma estrutura, uma organização, é um organismo, porque está vivo, irmão. Então preste atenção aqui, se há uma organização, o que define uma organização é vida. É o que, irmãos? É vida, vida de Deus, tá? Fluindo entre nós. Olha só, eu vou te falar uma coisa muito séria aqui. Enquanto pessoa, você é um indivíduo, mas no sentido do corpo, da alegoria do corpo, a sua identidade não é individual, é inserida no corpo. Se você está fora do corpo, não está vinculado no corpo, você não tem função e não é percebido. Você só tem um senso de identidade quando você está no corpo, senão você não é visto, percebido. Todos os braços são iguais. No primeiro momento, o que faz com que você seja especial e necessário é fazer parte do corpo, do organismo. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Você precisa entender isso. E quando Paulo, preste atenção aqui, quando Paulo aqui em 1 Coríntios 12 está falando sobre igreja, sobre o corpo, ele não está falando que você tem que ser um associado. Associado você é de uma instituição, entende?
Não é que você aderiu. Eu vou fazer a carteirinha de adesão aqui. Paulo não usa isso. Paulo está falando aqui de inserção. Inserção na biologia é costurar um membro no outro. É pegar um músculo e costurar um no outro. É uma espécie de... Agora você vai dar um glória a Deus, aleluia. Não é libertação, não. O que Paulo está dizendo é que você só faz parte do corpo quando você é incorporado no corpo. Porque incorporado parece coisa de demônio, né? Mas por que incorporado? É dentro do corpo. Então, no sentido espiritual, quando você nasce de novo, irmão, você é vinculado, incorporado, né? Colado nesse corpo para sempre. Agora, se você é só associado, você faz parte da associação. É um clube que você paga uma mensalidade e você quer um bom serviço. Não funciona assim, entende? O membro de uma associação, ele vai lá para se beneficiar. Ele paga por aquilo. Corpo não. Corpo é o seguinte: eu cumpro o meu papel e eu espero que todos os membros cumpram dele a sua função. Se todo mundo funcionar bem, o corpo vai andar e todo mundo vai prosperar. Então diga o seu irmão, eu estou vinculado a você, irmão. Tudo que tem a ver com você tem a ver comigo. Vai, fala para ele aí. Tudo, absolutamente tudo. Então, eu fiz aqui questão de colocar aqui algumas diferenças entre organismo e organização para você entender. Então, tem muitas igrejas, felizmente, que têm um perfil de organização. Mas Deus está querendo edificar um organismo. Então, olha só, irmãos. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que eu anotei aqui. No organismo, os membros estão vinculados. Na organização, eles são associados. No organismo, os membros têm funções. Na organização, eles têm cargos e mandatos. Então, só para você entender isso aqui. Tá? Qual é a função do nariz? Ou esteticamente, sei lá, né? Aparecer na foto bonito. Qual é a função, irmão, do esôfago? Eu não sei qual é do esôfago. Vê aí na IA. Então você vai ver que cada membro, ele não é assim, ó, seu cargo agora vai ser de cheirar. Não funciona assim. Você é nariz porque você tem a função, entre outras, de cheirar. Então, o cargo, o mandato numa igreja é para te colocar num papel que às vezes não é a sua função. Mas no organismo você não tem cargo, você tem funções. Tá? Outra aqui, na organização a gente trabalha apenas por responsabilidade ou recompensa. No organismo a gente tem encargos de vida, é algo que está dentro de nós. É mais ou menos assim, irmã, abre uma célula de criança. Não, pastor, eu não vou abrir porque eu não gosto de criança, mas como o senhor está pedindo, eu vou abrir. Não vai acontecer nada. Você está funcionando só porque alguém te deu um quê? Um cargo. Agora, ninguém te deu cargo nenhum, ninguém falou nada de criança, você está passando pela rua, vê algumas crianças na rua, largadas, ou o pai usando elas para pedir dinheiro, aquilo te dá um senso de indignação, você fala, eu vou orar e eu vou mudar a história dessas crianças dessa cidade. Você abre uma célula sem ninguém te pedir nada, e você começa a ministrar a vida na vida delas. Isso é o quê? O organismo. Você está fazendo porque você tem um desejo profundo de ajudar aquelas crianças. Quem entendeu isso aqui? Então, se eu lhe der só um cargo, você vai fazer, porque você é responsável. Isso é uma organização. Agora, um organismo, os membros, eles estão funcionando porque aquilo já está dentro deles. Outra coisa importante aqui, na organização, a autoridade é pelo cargo. Então, eu botei o irmão para ser o responsável pela recepção do prédio. Ele está ali, ele tem autoridade para aquilo. Tudo de recepção é com a pessoa. Agora, no organismo, a autoridade vem pela função. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos ver se você vai conseguir responder. Acredito que sim. No nosso corpo, cada membro tem uma função. Em matéria de ver, quem é o líder? Quem é o líder em matéria de ver? Do corpo. São os olhos. Os olhos têm liderança. Por quê? Porque é os olhos que veem. Vou fazer outra pergunta. Em matéria de ouvir, quem é o líder no corpo? Quem? O ouvido. É o olho agora? Não. Então, quem tem propriedade para dizer alguma coisa sobre a audição? O olho ou o ouvido?
Então, quem tem autoridade em matéria de correr no corpo? As pernas. Percebeu que a autoridade vem pela função, entendeu? Não é cargo. Irmãos, nós vamos ter muitos líderes de célula ainda, irmãos. O menor será 1000. Mas por que algumas células não fluem, irmão? Porque é cargo, entende? É mandado, isso é uma organização, não vai fluir. Mas quando você entende que Deus está te chamando porque você é um sacerdote, tem unção de Deus, aí você tem autoridade para exercer aquela função. Então, irmãos, o que destaca aqui a ideia de vida é que, preste atenção, a igreja não é um ajuntamento de crentes no domingo à noite. Repita comigo, a igreja não é, fala bem alto aí, a igreja não é, bem alto, uma reunião, num final de semana. A vida da igreja acontece todos os dias. Então, a primeira coisa que você precisa ter consciência do corpo é que a igreja é um organismo vivo, tá? Ela não é uma instituição natural, ela é viva, ela tem a vida de Deus entre nós. Outra coisa que eu quero compartilhar com você aqui, pega a sua Bíblia aí, por favor, sobre o corpo, lá em 1 Coríntios 12, versículo 26, tem outra coisa importantíssima sobre o corpo que você precisa ter mais clareza. Ele diz assim, olha, se um membro sofre, olha o que ele está dizendo aqui, todos sofrem com ele, de maneira que, se um deles é honrado, com ele todos se alegram. Vamos ler junto? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos... Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Ele está ensinando que no corpo, preste atenção, deve haver uma mutualidade. Sabe o que é mutualidade? Um ajudando o outro. Ele está dizendo, se um sofre, por ele estar ligado no todo, todos sofrem com ele. Então, numa célula, alguém me perguntou como é que funciona, é fácil. Dá um pisão no pé desse irmão perto de você aí. Ele já até escondeu o pé dele ali, né? Mas feriu qualquer parte do corpo, por mais que seja os nossos olhos inexpressiva, todo o corpo vai sentir na mesma hora. É o que ele está dizendo aqui. Agora, se um membro é honrado, todos também são honrados. Se um vence, todos vencem. Numa organização só tem um vencedor, que chegou na frente, que bateu a meta, que teve a bênção de Deus, que chegou no lugar ao sol, que recebeu um emprego, uma porta de emprego, que casou, que ganhou na loteria, foi Léo que falou, né? Ó, outro falou glória a Deus, não fala glória a Deus não. Numa organização, alguém chegou no topo, e os outros ficam ali orando para chegar junto. No corpo não. No corpo, ou todos vencem, ou ninguém vence, porque não é o dedo que venceu, é o corpo todo que chega junto, irmãos. Então fala para o seu irmão aí, a sua bênção é a minha bênção também. Fala para ele aí, irmão. A sua vitória e a derrota. A derrota, irmão. Eu falei para uns irmãos ali, falei, irmão, você precisa contribuir, irmãos. Esse prédio não é meu, né? Não, pastor, eu vou sim. Você não entendeu nada de igreja, você está pensando que a igreja é um clube. Você está pensando que você está aqui para você ser beneficiado, para receber alguma coisa, não. Se vence, todo mundo vence, irmãos. Agora, olha, preste atenção aqui, qual é o grande desafio que Paulo estava tratando aqui? No versículo 25 ele fala assim, irmão, para não ter divisão entre vocês, vocês precisam entender de que vocês fazem parte de um todo. Por que ele fala não ter divisão? Preste atenção. O que estava acontecendo na igreja de Corinto é que os irmãos estavam acreditando que o dom que eles receberam da parte de Deus aqui era para competir com o outro. É para mostrar maior espiritualidade. Então, se alguém numa igreja tem um dom mais carismático, de cura, tá? Curas extraordinárias, de milagre. Na igreja de Corinto, sabe o que estava acontecendo? Esse irmão que tem um dom de milagre estava se achando o que em relação aos outros? Superior, melhor e mais espiritual. Hoje, nos tempos modernos, não tem muita gente que tem dom de maravilhas assim, não. Mas na igreja de Corinto eles falavam em línguas, tinha aquele estereótipo de mais piedoso.
e aquilo que era para ajudar, o dom, o talento que Deus me deu, eu abençoo alguém, e o que Deus te deu me abençoa, um ajuda o outro, virou o que na igreja? Divisão, competição, expressão de maior espiritualidade. Não entenderam nada, estava atrapalhando tudo, entende? Então, você precisa entender o seguinte, irmão, preste atenção. Qualquer ação sua, não estou falando no culto não, porque o culto não é a igreja, tá? A igreja, a vida da igreja acontece em todo o tempo. Aqui é só uma reunião do corpo. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Qualquer coisa que você faça, até sozinho, que prejudique a si mesmo, você está prejudicando o corpo todo. Qualquer ação sua, ligada à sua vida pessoal, agora não é só contigo. Você faz parte de um todo. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Olha, isso é duro que eu vou dizer para você. É bem duro. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo, se você quiser acompanhar comigo, por favor, no capítulo 11, no versículo 29, Paulo está falando sobre o sangue e o corpo de Cristo. Aí no verso 29 ele diz assim, olha, pois quem come e bebe, e ele não está se referindo só à ceia, mas o princípio espiritual do que é a ceia, de você ter uma relação com Cristo, ele está dizendo, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir é compreender, fazer distinção, entende? Igreja não é só um evento, não é só uma atividade. Nós nos reunimos de maneira didática no domingo aqui e durante a semana na reunião da célula para que tenha um senso de identidade. Mas igreja é vida compartilhada, irmãos. Eu sei que a gente está muito longe desse ideal, que os irmãos aqui, muitos não entenderam isso, eu sei disso, isso aí eu já sei. Eu só quero que você entenda para você mudar. É vida compartilhada. Então tem gente que simplesmente ele tem ações completamente erradas, equivocadas, e falando, não, isso é da minha conta, ninguém tem a ver com isso. Tem sim, porque agora nós estamos vinculados, irmãos. E Paulo está dizendo, quem não discernir isso, o que vai acontecer aqui? Vai trazer juízo para quem? Para si. Porque o corpo é de Cristo, irmão. Juízo aqui não é ir para o inferno. Na igreja de Corinto, ele estava dizendo, por isso que tem muitos doentes entre vocês que estão morrendo prematuramente. Sabe o que ele está dizendo? Embora você não perca a salvação, mas você vive doente, fisicamente e emocionalmente. Quanta gente aí, irmãos, que está atribuindo a sua deficiência psicológica e emocional à igreja. Tem gente que chega a dizer que a igreja está fazendo mal e precisa de terapia, usando elementos naturais, elementos mundanos, né? Dizendo contrários à igreja. Não, a igreja não faz mal para ninguém. A igreja é o corpo de Cristo, irmão. Faz quando é organização. Olha esse texto aqui de 1 Coríntios 5:10. Olha o que Paulo está dizendo aqui sobre o juízo. Ele diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Você vê que o outro texto está falando de juízo e esse também. Tribunal é juízo. Aqui é das obras. Ele não está falando nada de vida eterna. Para que cada um receba segundo o que, irmão? Você está lendo aqui? Está aqui? 1 Coríntios 5:10, está aí, irmão? Alguém ajuda o irmão a digitar aí, quem está aí no computador. Porque importa que todos nós façamos o quê? Compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do quê, irmãos? Eu estou lendo 1 Coríntios, irmão. Alguém ajuda ele ali. Primeiro, isso. Alguém ajuda ele aí, isso. É para testar vocês, que é a 2 Coríntios aqui. Isso, é segunda, obrigado, irmão. 2 aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 10. Agora eu quero que você leia comigo. Vamos lá, irmãos. Por isso que eu estou esperando projetar corretamente. Vamos lá? Porque importa compareçamos perante. Então, quem vai comparecer ao tribunal de Cristo? Todos nós. Pastor, eu não tenho nada com isso. Ou você vai ser julgado no trono branco para ser enviado para o inferno, porque é daqueles que não nasceram de novo, mas se você nasceu de novo, você vai ser julgado pelas suas obras, depois de salvo. E para quê? Para que cada um receba o quê, irmão? Segundo o bem e o mal. Não é só o mal, é segundo o bem também. Eu vou receber o bem, irmãos. Eu estou trabalhando para isso. Que tiver feito por meio do quê? Do corpo. Aqui tem dois sentidos do corpo. Paulo está falando do corpo físico. Sim, você precisa cuidar do seu corpo.
mas ele está falando também no corpo de Cristo. Qualquer coisa que você faça consigo mesmo, você está prejudicando o corpo de Cristo. Então, a minha oração, irmãos, nesses dias é que você tenha cuidado com isso. Amém? Aí, olha só, uma coisa importante aqui, que eu quero finalizar, eu quero falar a última lição que eu quero compartilhar com você hoje, está aqui no versículo, capítulo 12, versículo 15. Eu estou em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 15. Paulo, ele fala uma coisa interessante aqui, irmãos. Ele diz aqui que, por mais que cada membro tenha uma função distinta, Paulo aqui nesse texto está dizendo que há uma função que é comum a todos os membros do corpo. Olha qual é essa função. Olha o que ele diz aqui. 1 Coríntios 12, 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. A pergunta que não se quer calar, a célula do Diogo já sabe a resposta. Qual é a função, nesse texto que a gente leu aqui, em comum em todos os membros do corpo? Porque você sabe que cada membro tem uma função distinta, mas nesse texto aqui tem uma função em comum. Sabe qual é? Olha comigo aqui. Só na Bíblia tem isso, na biologia não tem. Aqui está dizendo que a mão fala. Aqui está dizendo que o pé fala. Olha o que ele diz ali. Se o pé disser. Aqui nesse texto está dizendo que o ouvido também fala. Então, irmão, qual é a função comum de todos os membros do corpo de Cristo? Fala comigo, falar. Então ele está dizendo que todo corpo de Cristo, todo membro do corpo precisa falar. Então vai, abre a boca e fala alguma coisa. Aleluia. Fala para 3 pessoas aí, irmão. Fala, irmão. Fala. Abra a boca aí. Então, preste atenção aqui, irmãos. Você sabe que falar é uma forma de expressar a vida. Só o ser humano tem o dom da fala. Eu sei que tem alguns irmãos aí que tem um cachorrinho, um pet, que acredita que é membro da família. Continua assim, tudo bem. E teve uma pessoa que disse para mim que um dia ouviu o cachorro dele falando com ele. Eu não falei isso, né? Eu não falei estar amarrado para não constranger, porque tem gente que realmente se apega ao animal. Mas, irmão, eu não disse para essa pessoa, mas eu vou dizer para você, cachorro não fala. Eu acho. Irmão, você expressa vida, você manifesta vida falando. Ou você derruba, destrói ou gera morte falando. Provérbios diz: a morte e a vida estão no poder da fala. Então olha para mim, todos os membros do corpo precisam falar. E eu espero que você fale para gerar vida. Eu espero, tá bom? Então olha para mim aqui, preste atenção. É uma coisa que você precisa deixar bem claro aqui, irmãos. Eu não estou dizendo aqui para todos serem pregadores, não é isso. Nós não somos uma igreja que você precisa vir ao prédio para você ser usado por Deus, não é isso. O que a gente precisa aqui entender é que você falando precisa ministrar a vida nos irmãos durante a semana e principalmente na reunião da célula. Quando você fala da parte de Deus, alguém vai ser abençoado. Agora, se você se omite a falar, alguém vai deixar de ser abençoado. E uma coisa interessante aqui, irmãos, se você olhar aqui no capítulo 5 de Efésios, Efésios, não existe primeiro e segundo, é só Efésios, capítulo 5, versículo 18. Esse texto aqui é uma coisa que eu quero finalizar com ele, finalizar mesmo. Ele diz assim, olha, Efésios 5,18, que um dos maiores sinais de alguém cheios de Deus é falar. Qual é, irmãos, o maior sinal de alguém cheio? Falar. Ele diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho. Então tinha irmãos lá em Efésio que estavam embriagando com vinho.
Se eles estavam se embriagando, porque eles tinham costume. Porque a ordem bíblica não é não ingerir, mas é embriagar. No qual há dissolução. Mas aí ele faz a comparação. Ao invés de você ser embriagado com vinho, o texto no original, sabe o que ele quer dizer? Se embriague com o Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Agora você está vendo a expressão enchei-vos. Quem está vendo ali enchei-vos? Sabe o que significa aqui no português? Encha você mesmo. Na igreja clerical, quem é que te enche? Pastor. Cheguei a babar aqui, né? Ah, o microfone é aquele ali, não estou sem microfone, a unção não vai, aí... Você precisa ser cheio. É mais ou menos assim, a semana foi cansativa, pastor vindo no culto para recarregar a bateria. Aí eu dou uma recarga de bateria para mais uma. Aí eu fico pensando, quem tem essa mentalidade, se faltar um culto, caraca, e um mês? Já era, lascado. E se ele for missionário para plantar uma igreja? É a morte. Que não tem igreja, ele vai ter que plantar. Você é templo do Espírito, irmão. Aonde você está, você é um tabernáculo ambulante. Então, quem é que se enche? Encher, ele está dizendo, encha você. Entendeu? Quem está entendendo, irmão? Agora, você frequenta culto 24 horas? Até essa igreja de campanha que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, culto. Que eu não sou nada contra culto, irmão. Quanto mais culto, mais realidade espiritual. Só que você não precisa ser cheio e se reunir para vir ao prédio. Você pode fazer isso durante a semana. Pelo menos deveria. Então, você, se não tem culto toda hora, nem essas igrejas, como é que a pessoa vai se encher? Ela vai se encher. Aqui ele diz, se encha você. Agora, pastor, como é que eu vou me encher então? Como é que eu vou fazer isso? O versículo 19 responde, olha lá. Qual é a forma da nova aliança de você ser cheio? Falando. Fala, seu irmão, quando você fala, você está sendo cheio, irmão. Irmãos, quantos compartilham comigo aqui, que quando você está num culto ou na célula, sozinho, os irmãos, infelizmente, não fazem isso, né? A maioria não, eu sei disso, mas alguns devem fazer. Quando você começa a falar, alguém ministrando, amém, aleluia, glória a Deus, e falando, e quem decorou a Bíblia, vai falando os versículos da Bíblia, vai falando, o que começa a acontecer no seu espírito? Seja sincero. Vai começando a aquecer. Você fica assim, não é assim? Ou não é, irmão? Assim eu não sei, né? Assim é porque está com coceira. Você sente alguma coisa. Por quê? Você começou a falar. Falar o quê? Falar bobeira? Falar bobagem? É piada jocosa, maliciosa? É falar de futebol? Não. Falando com alguém, salmo, entoando louvores, hinos e cânticos espirituais. Quando você fica fazendo isso, você é cheio. Então olha para mim aqui, preste atenção. A maior expressão de alguém ser cheio é falar. Então, expressões corporais, eu não tenho nada contra, realmente não tenho nada contra, tá bom? Eu sou pastor da igreja, estou lhe dizendo. E não censuro, tá? Nenhuma expressão corporal de cair, de levantar. Pastor, irmão da pastora Jaqueline, que eu não vou falar o nome pela questão de ética, o Pedro, falou uma vez para mim que num culto, uma pessoa cheia do Espírito Santo grudou na parede e subiu. Aí ele falou assim, não falou? Viu? É porque eu tenho que falar para vocês. Ele falou. Léo também acredita, que Léo falou que um anjo uma vez consertou o carro dele, estava amassado. Eu acredito, porque as pessoas contam para mim como se eu não acreditasse. O Pedro, o irmão dela, falou assim para mim, Diogo, pastor, como eu sei que o senhor não acredita, mas eu já vou falando. Eu falei, como que eu não acredito, irmão? Deus pode fazer o que Ele quer. Eu acredito, às vezes as pessoas, mas eu acredito mesmo. Mas vou lhe dizer, não é preste atenção, não no Novo Testamento, a expressão pontual de quem é cheio. No Novo Testamento, o maior sinal de alguém que é cheio é falar. Ele pode subir na parede, ele pode cair, pode correr, pode ficar parado, joelhar, desde que fale. Dá um glória a Deus, irmão.
Isso. Entendeu? É falar. É o sinal. Então olha para mim. Religiões orientais, essas religiões que são assim, passam uma ideia de o nirvana, de gente sábia. Qual é a filosofia? Quanto mais meditação em silêncio, melhor. Já viu o filme daqueles monges? Eles são falantes? Já viu aquela tartaruga do Kung Fu Panda? Eu queria ser discípulo daquela tartaruga. Aí, ó, que Deus o guarde, né? O cara é fera, cara. Mas qual é o tom? Ele fala uma palavra, caraca, gordinho és, comer biscoito. Ele, uau! Uau! Aí eu falo assim, e agora, mestre? Ele, agora eu não falo mais nada nos próximos 1000 anos. Aí você vem para a igreja pensando que ser cheio, fala a palavra. Eu aprendi com tartaruga, que é para ficar em silêncio. Não funciona, irmãos. Algumas igrejas é tão hilário, que gente sábia, e madura, e cheia, é uma algazarra, só todo mundo dando glória a Deus. Como é que eles ficam? Silêncio. Não é isso? Mas na Bíblia, ser cheio é sinônimo de falar as grandezas de Deus. Deu para entender? Então tem irmãos que ele fala assim, pastor, eu fui batizado. Olha, enquanto você não ser efusivo nas suas palavras, esse batismo está um pouco estranho. Entende? Agora, olha para mim. Eu falei gritar. Eu falei aqui de você ter alguma característica específica no falar. Cada um tem a sua. Tem gente que fala língua estranha mais alto, outro mais baixo. Tem gente que enquanto está falando as verdades de Deus, ele gosta de se mexer e pular e fazer um montão de coisa. Não importa, desde que você fale, irmão. Então, na célula você precisa ter essa característica. Eu vou pedir os irmãos de louvor para vir aqui, porque agora eu terminei. São 8h07. Terminei. Olha o que Paulo diz aqui, quem estava lendo 1 Coríntios 12, 13, 14, ou quem já leu, vai lembrar desse texto aqui. Olha lá 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Qual é a orientação de Paulo aqui? Olha lá. Todo mundo abre, por favor, que isso tem a ver com você. Isso tem a ver com a reunião da célula. É porque é na reunião da célula a maneira prática da gente viver a vida uns aos outros e poder falar, poder compartilhar a palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui, 1 Coríntios 14, 1. Seguir o amor, porque ele está falando do amor, o capítulo 13. E procurai é o que, irmão? Ir atrás. Não é ficar sentado esperando, eu vou procurar, eu vou achar. Procurar o que? Com zelo de maneira determinada. Os dons espirituais, mas qual em primeiro lugar? O que profetizei. Então Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, não está dizendo para os líderes. Ó, procure fazer com amor, mas procure com muito zelo profetizar. Então ele está dizendo que toda a igreja deveria o quê? Profetizar. Profetizar é falar da parte de Deus. Algumas igrejas pentecostal associam pentecostal como sendo um vidente. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Aqui em 1 Coríntios 14, Paulo fala assim, um tem dom de revelação e o outro profecia. Então revelação é uma coisa e profecia. Revelação, Andrei, é para desvendar o mistério. Tá? É uma coisa oculta que foi desvendada. Uma direção de Deus, a vontade de Deus. Amém, irmão? Agora, se revelação é isso, profecia não quer dizer necessariamente isso. Profecia significa falar da parte de Deus para alguém ou para um grupo de pessoas. E Paulo está dizendo aqui que ele queria que todos fizessem. Olha o versículo 31. Olha lá. 1 Coríntios 14, 31. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Porque quantos podem profetizar aqui? Então diga aí para o seu irmão, você é dessa igreja? Fala para ele, você nasceu de novo? Agora pergunta para ele, pergunta da célula, esse todo inclui você? Então quem para Paulo, que é o grande apóstolo aqui, que tem autoridade, quem aqui é que deve profetizar? Todos. E ele diz a forma, um após, qual é a finalidade da profecia? É para ser terrorista?
É para ser terrorista, ó, amanhã a moto vai passar e vai um fio decepar a sua cabeça. Então fica firme na igreja, é isso? É para dizer, Deus está dizendo que Ele está vendo pecado em você. Como é que o Espírito Santo vai usar alguém para ser contrário àquilo que Ele mesmo ministrou? Teve alguém um dia desse, num culto, que disse assim, no culto, ó, o Espírito Santo está falando da minha parte, tá? Presta atenção, para a igreja. O Espírito Santo está falando da minha parte. Que tem pessoas aqui que estão em pecado. Você é um crente, um filho, mas está vivendo em pecado. Aí eu fiquei pensando, o Novo Testamento, que nós somos um povo que crê no sobrenatural. Crê ou não crê, irmãos? Desde que esteja em linha com o Novo Testamento, porque nós cremos que a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, é o nosso livro de fé e prática. O Novo Testamento diz em Hebreus que o Senhor, Ele já esqueceu de todos os nossos pecados. Ele já fez o que, irmãos? Esqueci. Ele perdoou e esqueceu. Como é que, se Ele esqueceu, Ele está lembrando agora? Não é uma profecia da parte de Deus. Como estão entendendo isso aqui, irmãos? Então, profecia é para levantar. Fala para 3 pessoas aí, é para levantar. Exortar não é brigar. Exortar é reafirmar a sua posição em Cristo. A profecia visa edificar, construir, consolidar e consolar. E ele diz aqui, o desejo dele é que todos profetizem, todos abram a boca e profetizem da parte de Deus. Então, na reunião da célula, a gente tem aquele compartilhamento, a gente está ensaiando. Aquilo ali não é ruim, mas aquilo ali ainda não é o ideal. O ideal é quando a Bíblia diz assim, olha, ele diz assim, ó, que fazeis, irmãos, quando vos reunis? Aí você vai dando glória a Deus. Um tem salmo, outro tem doutrina, um traz revelação, outro tem língua, outro tem interpretação, outro dê oferta, outro pega o violão. Não é isso? Está vendo? Essa é uma reunião da vontade de Deus no nosso meio, irmão. Posso dar uma sugestão para essa semana? Jejue no dia da reunião da célula e peça a Deus para ser muito usado na reunião, irmão. Tá? Porque uma das características do corpo comum em todos os membros, qual é a função? Falar. Enquanto você ficar em pé agora, você vai ter oportunidade de falar algo da parte de Deus para esse irmão aí. Vai, fique em pé e fale para ele aí. Átila, você é uma bênção, Átila. Você é grandemente abençoado, Átila. Seu sorriso é uma bênção, Átila. Estava esperando que eu fale de você, né? Qual é aquela música edificada? A gente pode terminar com essa, não pode? É essa que vocês iam tocar? Não, é essa que a gente cantou já com ela. É essa aí. Vocês iam tocar essa? Ah, você é uma bênção, Dioguinho. Essa camisa é uma bênção. Efésios 3:10. Vai, irmão. Para trás de você, alguém. Vai, fala para ele aí, irmão. Eu queria dizer para você. Fala para ele aí. Estou sentindo algo de Deus. Quero te abençoar. Irmão, preste atenção. Falar da parte de Deus, preste atenção. Não tem que ser uma coisa misteriosa e aquele estereotipar, como diz alguém assim, né? Eu posso chegar para o Átila e eu estou lendo um texto da Bíblia, tá? Jesus disse assim, ó, né? Amai-vos uns aos outros como eu sou amado do meu Pai. Fala, Átila, Deus falou isso comigo, queria dizer para você, eu te amo muito, meu irmão. Eu estou fazendo o quê? Falando da parte de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui, irmão? Agora tem gente que precisa de alguma coisa muito original. Muito, você está entendendo? Para se sentir o que em relação ao irmão? Espiritual, validado. Porque só eu chegar e falar aqui, olha, Deus está dizendo que ser muito especial para ele é muito natural. Não está me validando. Ou eu preciso. Não faz parte da nossa igreja e eu também não sou contra, mas a gente não é assim. Algumas igrejas tem que fazer assim, ó. Então vai continuar tocando que tem que ter música. Tem que ter. Aí eu chego aqui, ó. Estou falando. Vai tocando aí. Toca aí. Fecha o olho aí, por favor. Então tem que fazer isso. Ai! Aí sim, aí eu estou aqui 1 hora pregando e a pessoa está com sono. Mas agora que eu bati a mão e mudei o tom de voz, vai ter um cabeção para dizer: fala, Senhor. O que eu estou fazendo aqui 1 hora?
eu preciso mudar o tom de voz e a postura corporal para ter o que em relação a você? Validação. A validação não é você, é o que você diz, é a palavra de Deus. Levanta sua mão bem alto. Essa pregação fez sentido para você? Então repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nós somos um organismo vivo. Nossa igreja tem vida fluindo no nosso meio. Cada reunião de célula tem a vida de Deus fluindo, o sangue circulando. Vai, ore pela sua célula agora, declarando vida, favor, unção, alegria. Onde a vida passa, o rio passa, tem frutificação, alegria. Tem alegria plena do Espírito Santo. Vai, meu irmão, ore declarando: Senhor, eu oro declarando que a vida da igreja é uns aos outros, é amar o meu irmão e é ser amado por ele, é honrar o meu irmão e ser honrado por ele. Repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, tira da nossa mente a ideia de que a igreja é apenas uma reunião na semana. A igreja somos nós, todos os dias e todas as horas, cuidando uns dos outros. Vai, meu irmão, ora bem alto dizendo: eu amo